Existem algumas diferenças do futebol universitário pro futebol profissional que podem chocar algumas pessoas quando elas chegam aqui para jogar nos Estados Unidos. Não são muitas mudanças de regras, mas são algumas, e quanto antes você souber de todas elas, mais fácil vai ser para você se adaptar aqui nos Estados Unidos. Vem comigo então que nesse vídeo eu vou te contar as principais diferenças do futebol universitário pro futebol profissional como a gente conhece, para você chegar voando aqui nos Estados Unidos. Bora lá? Fala, jogadora! Adélia Bristotti aqui, estudante e atleta da Graceland University. Quando se trata de regras de jogo, o futebol universitário, na grande maioria, é quase igual ao futebol profissional, graças a Deus. Então, igual ao futebol que a gente conhece, vai ter impedimento, vai ter lateral, vai ter falta, vai ter cartão, etc. Além disso, como eu já falei aqui em vários vídeos, a grande diferença do futebol dos Estados Unidos pro futebol brasileiro ou em outros países é a questão da preparação física e o quão físico é o jogo. Não é à toa que tantos atletas se lesionam com frequência logo no campeonato universitário, não somente no nível profissional aqui nos Estados Unidos. Mas, além de tudo isso, existem alguns detalhes no jogo de futebol aqui nos Estados Unidos, nos campeonatos universitários, que mudam do jogo normal e podem acabar chocando muita gente ou causando ali algum tipo de falta de adaptação no início. Mas, além disso, no futebol aqui dos Estados Unidos, no campeonato universitário especificamente, existem alguns detalhes que mudam do jogo normal. Então, isso pode acabar pegando muita gente de surpresa, principalmente no início. A primeira grande mudança do futebol universitário pro futebol como a gente conhece é que aqui no futebol universitário não tem acréscimos. O relógio aqui ele funciona de maneira contrária do que como no futebol que a gente conhece. Então, ao invés de o cronômetro começar ali no 0 e ir até os 45 minutos para um tempo, ou ir do 0 até os 90 minutos para o jogo completo, o relógio aqui começa lá nos 45 minutos e ele vai de forma decrescente até chegar no 0. Quando o relógio chega lá no 0, toca uma sirene, um alarme e o jogo acaba. Não interessa o que está acontecendo. Então, sabe, no futebol profissional, quando a gente está assistindo e já passou ali, sei lá, tem 3 minutos de acréscimo, já passou daqueles 3 minutos, mas acabou acontecendo uma falta ou um escanteio e o juiz deixa seguir. Aqui não tem isso. Quando o relógio zera, não interessa o que está acontecendo. Você pode estar na cara do gol, prestes a chutar, a marcar o gol. Se o relógio tocar, acabou, não tem mais o que fazer. Se cai ali para sofrer uma falta, se a bola for para escanteio, não interessa. Acabou ali, zerou o cronômetro, acabou o jogo. A diferença aqui, porém, também, é que quando o jogo para por qualquer razão, então digamos que um jogador se machucou, teve que vir em atendimento médico, ou parou para marcar uma falta, ou para o juiz olhar alguma coisa, o relógio ele pausa, diferentemente do futebol profissional em que o relógio fica correndo. Então essa é meio que a justificativa do futebol daqui para que não tenha acréscimo, porque quando é necessário o jogo para e o relógio é pausado. A segunda grande diferença no futebol aqui dos Estados Unidos é que não tem disputa de pênaltis, mas calma lá que eu vou explicar isso direito. Se alguém sofre uma falta dentro da área, obviamente é pênalti, mas eu tô aqui falando das disputas de pênalti, aquelas que quando o time empata, vai para a prorrogação, continua empatado, tem que ser resolvido na disputa de pênaltis, que pra mim, pessoalmente, é um momento assim de maior emoção que pode existir no futebol, um momento de maior nervosismo e ansiedade. Então, quando eu descobri que isso não acontecia aqui, eu fiquei muito chocada. Primeiro, para explicar tudo isso, é preciso explicar que a prorrogação por si só, aqui no futebol universitário, ela já funciona de uma maneira super diferente. Primeiramente, que se alguém marca um gol na prorrogação, o jogo já acaba na hora. Sim, isso mesmo. Então, se, por exemplo, o jogo tá ali empatado, 2-2, digamos, os times foram para a prorrogação. Se nos primeiros segundos de jogo um dos times marcar um gol, o jogo já vai acabar. Os outros 15 minutos, eles não vão acontecer naquele tempo e o jogo já acaba ali mesmo. Isso é uma coisa bem estilo aqui dos Estados Unidos, porque é exatamente o que acontece no futebol americano, quando vai pro overtime, que eles chamam. Porque o time que recebe a posse de bola, se ele marcar um touchdown no primeiro ataque, ele acaba o jogo ali. Tipo, existe ali umas maneiras de o jogo continuar indo até o fim da prorrogação, conforme os pontos são marcados, mas se
no primeiro ataque o time ele marca um touchdown, o jogo já acaba. Então esse estilo de disputa do futebol universitário na prorrogação é bem parecido com o do futebol americano. Mas meio que em dois extremos, se os dois times continuam empatados até o final da prorrogação, aí o jogo é declarado como um empate, não procede para a disputa de pênaltis. Então a prorrogação é diferente nesse sentido. Se alguém marca um gol, já acaba, e se ninguém marca, é considerado um empate. Então basicamente jogou ali os 15, 30 minutos e continua empatado e fica nisso. Isso tudo, é claro, é válido para os jogos oficiais de conferência durante a temporada. Então pode variar em algumas situações, como por exemplo em jogos de pré-temporada, os times que se empatarem no tempo normal, eles podem decidir nem ir para a prorrogação e declarar aquilo como um jogo de empate normal. Já em jogos de playoff, que acontecem depois dos jogos de conferência, os melhores times ali passam para uma espécie de mata-mata, aí sim eu acredito que deva existir disputa de pênalti, tá? E eu não tô dando certeza porque eu nunca participei de um empate em um playoff, não tive essa oportunidade ainda. E se Deus quiser esse ano, vamos ter a oportunidade de ir pros playoffs. Mas eu acredito que aí, numa questão ali de precisar decidir um resultado, deva rolar disputa de pênaltis, porque eles vão precisar tirar aquele empate. Mas agora, por exemplo, eu tô trabalhando no Campeonato Nacional de Basquete, e os times, às vezes, ao invés de jogarem mata-mata, eles jogam, por exemplo, 2 ou 3 partidas, e aí o melhor daqueles resultados vai continuar ali nos playoffs. Então, no futebol, talvez funcione dessa forma também. Eu não tenho certeza absoluta, porque ainda não participei. Mas aqui os sistemas eles são bem diferentes do que a gente está acostumado. Por fim, a terceira e última grande diferença é que as substituições são ilimitadas. E isso, é claro, tem o lado bom e o lado ruim. Eu acredito que essa regra seja o grande motivo de sempre falarem que os jogos universitários são tão intensos, porque com as substituições ilimitadas, ali sempre que alguém cansa, você pode colocar uma nova pessoa e o jogo vai mantendo a intensidade sempre. Também, é claro, isso dá mais oportunidade para que todo mundo tenha a chance de jogar. Se tratando de um ambiente que em teoria é amador, isso é muito benéfico porque dá a chance para todo mundo vai ter a chance de mostrar o seu trabalho, de entrar no jogo. Também, caso aconteçam lesões, o treinador sempre vai ter a liberdade de substituir alguém. Então fica nessa liberdade sempre. Mas do meu ponto de vista também tem pontos negativos, que é, por exemplo, a gente ficar mal acostumada com essas substituições limitadas. Então, por exemplo, para mim, que tem o objetivo de chegar lá no futebol profissional, isso acaba gerando uma espécie de mau costume, certo? Porque aí você vai estar sempre contando ali que existe a possibilidade de alguém ser substituído, ou se eu tô no banco, de que eu vou poder entrar naquele jogo, independente do que aconteça, e não vai ser sempre assim, a gente sabe que não. Enfim, galera, espero que tenham curtido o vídeo de hoje, foi isso, um videozinho um pouquinho mais curto, mas com um pouco de conteúdo do futebol universitário aqui dos Estados Unidos. Como eu mencionei, eu tô num estágio agora que vai até semana que vem, então nem tô em Lamoni, tô aqui em Kansas City, e logo mais sai vídeo sobre isso também pra vocês. Mas tô tirando meu tempinho aqui pra manter o canal na ativa, porque eu sei o quanto isso é importante. Todas essas diferenças que eu compartilhei com vocês hoje, eu só fui descobrir na prática, tá? Então, eu nunca vou me esquecer do primeiro jogo que a gente foi pra prorrogação e perdeu, e a gente levou o gol, e eu querendo ali voltar no jogo, e todo mundo já saindo do campo, e eu pensando, meu Deus, as pessoas estão loucas, né? Mas aí, quando você percebe que todo mundo ao seu redor tá fazendo alguma coisa, menos você, aí você vai se situando, né? E aí que eu fui descobrir um pouco dessas mudanças que tem no futebol universitário em relação ao futebol profissional. Mas é isso, né? Nem sempre na vida a gente vai ter alguém para nos explicar as coisas, então a gente vai vivendo e aprendendo. E por isso também acho legal compartilhar esse tipo de informação com vocês, porque às vezes são coisas que parecem simples, mas nem sempre a gente tá ligado, sabe, sobre isso. E no meu caso, eu tava perdidaça quando algumas dessas coisas aconteceram nos meus primeiros jogos aqui nos Estados Unidos. Enfim, galera, se puderem, deixem sempre aquele like que vai ajudar demais o Fala Jogadora a crescer cada vez mais. E é claro, não esqueçam de ativar o sininho para receber notificação quando novos vídeos saírem e se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos, porque aí nós nos vemos na próxima. Falou!